Fala galera, bem-vindo de voltas aí. Hoje então a gente vai criar a grade do nosso jogo. Então logo para começar, o que eu vou fazer? Certifica que aqui está abaixo e os outros está fechado, ó. Igual a gente falou na vídeo 3. Vou vir aqui criar um novo arquivo. E esse arquivo aqui eu vou chamar de grade, tá? Grade.py. Opa, aqui, beleza. Criamos o arquivo da grade, eu vou só arrastar ele pro lado aqui, que aí eu fico o principal config e a grade. Essa grade, eu vou colocar aqui, ó. Vou importar o Pygame aqui dentro, tá? Porque eu vou precisar de algumas coisas de dentro do Pygame. E também vou precisar de algumas coisas do config. Então vou colocar aqui, ó, from config import. O que eu vou colocar aqui do config? Eu preciso do bloco, da largura do bloco. O que mais que eu preciso? Por enquanto só o bloco, tá? E aí eu vou criar a classe grade aqui, ó, classe grade. Método construtor def underline underline init underline underline aqui self. O que a nossa grade vai ter? Eu preciso dentro da grade carregar também a imagem daquele bloco, né? Então vou colocar aqui ó, nós precisamos da imagem do bloco, né? Porque a nossa grade vai ser baseada nesse bloquinho aqui, ó. Então vou logo carregar essa imagem aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, imagem. Então vou colocar aqui, ó, self.img bloco. Que eu gosto de fazer assim, galera, porque às vezes a gente está mexendo com algumas coisas aqui dentro do projeto e para colocar variáveis diferentes, então, por exemplo, o que é imagem eu sempre coloco no começo img, tudo que é som eu coloco som, não sei o que, imagem, não sei o que, para mim não me perder aqui com tantas variáveis, tá? Então a imagem do bloco eu vou carregar aqui, ó, pygame.image.load, certo? Então vou carregar a imagem do bloco aqui .png, ó, dentro de imagens, o bloco, botão direito, copiar o caminho relativo dele. Aí eu venho aqui, Ctrl V, que é o caminho, né? Tá dentro da pasta de imagens. Eu quero o bloco .png. Só vou arrumar essa barrinha aqui. Esse bloco, eu acho que ele tem transparência, então vou colocar aqui, ó, .convert alpha. Eu não lembro se ele tem transparência, mas não tem problema se não tiver. Ele vai tentar preservar a transparência se tiver. Beleza? Agora, o que eu preciso também é uma matriz, né? Que é a nossa matriz onde vai rolar o nosso jogo. Então, vou só fazer o seguinte aqui. A gente tem duas formas de criar essa matriz. Vou rodar aqui rapidinho para vocês entenderem. Novo arquivo, tal. Vou salvar esse arquivo aqui. Salve as. Vou salvar na área de trabalho que depois eu vou jogar fora. Colocar qualquer nome aqui. Bom, então eu preciso da matriz, né? A minha matriz, a gente vai ser como? Pelo config, a nossa matriz vai ter 20 de largura e 20 de altura. Então vai ser uma matriz 20 por 20. Então dentro dessa lista, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso fazer 20, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. 20 colunas e 20 linhas. Ctrl C, vírgula, Enter, Ctrl V, vírgula, Enter, Ctrl V. E aí eu teria que fazer 20 linhas para baixo, né? Tudo manual, certo? Só que aí a gente pode usar o laço for para fazer essas listas, né? Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Então eu vou criar uma matriz vazia e vou preencher essa matriz. Então vou colocar aqui, ó. Vou só dar um print na matriz para a gente entender. Print a matriz. Então vou rodar esse código aqui para a gente ver. Beleza, a nossa matriz é uma matriz vazia. Então a gente vai agora encher essa matriz aqui com laço for. Vou colocar aqui em cima aqui, ó. Então vou colocar aqui, ó. Para cada linha dentro, aí eu vou fazer aqui, ó, um range. Quantas linhas a gente precisa? Então a gente precisa de 10. 10 não, né? 20. 20. Então ele vai rodar 20 vezes. O que eu quero fazer nessas 20 vezes? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma lista. Uma lista vazia.
E eu, nessas 20 vezes, aliás, para cada linha numa contagem de 20, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou encher essa lista aqui, ó, né? Com os zeros. Então eu vou colocar aqui para cada linha no range de 20. Tenho que criar 20 linhas, né? Eu posso fazer assim, ó. Lista, colocar aqui, ó. Matriz.append. Vou colocar dentro daquela matriz lá em cima. O que eu quero colocar lá em cima? Eu quero colocar uma lista com vários zeros desse jeito aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Matriz.append 11, né? 12, 13. Faz de conta que tem 20 zeros aqui dentro. Então, para cada contagem dessa daqui, dentro da linha, eu vou colocar dentro da matriz uma nova lista aqui, ó. Com vários zeros lá dentro, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Então, o que ele fez? Ele criou aqui, ó, 10 linhas pra gente, ó. 2, 3, 20 linhas, aliás, né? Que a gente rodou 20 vezes. Então, ele colocou lá dentro da matriz 20 dessas daqui, ó. Só que aí dá pra gente fazer uma coisa diferente, né? Eu posso fazer aqui dentro um novo laço for. Então, eu vou criar uma lista aqui vazia. Então, eu vou rodar essa linha 20 vezes. Nessas 20 vezes, o que eu vou fazer? Na primeira vez, que é a vez 0, eu crio uma lista vazia e venho aqui embaixo e faço um novo laço for. Para cada coluna, numa contagem de 20, né? Porque as colunas também tem que ser 20 por 20, né? Então, eu venho aqui. Ele vai rodar 20 vezes as colunas. O que eu vou fazer? Eu vou dar um append dentro dessa lista de 0. Então, lista.append. Vou acrescentar dentro dessa lista o valor 0. Certo? Depois que ele terminar esse laço de fora, eu mando ele colocar essa lista que eu enchi de zeros, essa lista dentro da matriz. Então, eu vou colocar aqui, ó. Matriz.append a lista. Vamos ver o que ele me entrega aqui agora? Então, lá que legal. Então, eu tenho a matriz aqui de fora, que é essa lista de fora aqui, ó. Aí, no primeiro laço for, eu falei que eu queria 20 vezes. Então, ele fez 20 listas. No segundo laço for, ele pegou cada lista que eu criei. Então, a lista 0 está aqui, ó. Nessa lista 0, eu enchi de zeros e depois eu coloquei na matriz. Aí, depois ele foi lá e criou uma nova lista vazia. Eu enchi de zeros e coloquei na matriz. Então, a gente vai criar essa matriz desse jeito aqui, usando esse esquema aqui, ó, pra gente não fazer manual. Então, dentro da grade, eu preciso de uma matriz aqui, ó, self.matriz. Essa matriz vai ser uma matriz vazia. E eu vou criar aqui uma função que vai fazer essa matriz aí pra mim. Então, vou colocar aqui, ó, o nome dessa função vai ser cria matriz. Cria matriz. Self. Então, vamos lá. Então, a gente precisa rodar um laço for para cada linha numa contagem de 20. Então, vou fazer 20 linhas. Eu crio uma lista vazia, que vai ser as linhas, essa daqui. E aí eu crio um laço for para encher essa lista aqui, né? Que aí dentro é as colunas, aquele monte de zero é as colunas. Numa contagem de 20, porque vai ser 20 por 20, né? O que eu quero fazer? Eu vou encher essa lista de zero. Então, lista.append. Eu quero que coloque zeros lá dentro. E depois que esse segundo laço for rodar aqui 20 vezes, né? Ele vai sair daqui
e vai colocar essa lista dentro da matriz. Então, self.matriz.append a lista que eu acabei de encher de zeros, certo? Então, ele entra aqui, roda, no primeiro zero desse laço for, ele fala assim, tá, o que você quer fazer com esse zero? Ó, cria uma lista vazia, tá, e agora? E agora roda um laço for. Aí vai rodar 20 vezes aqui, ó. E vai encher essa lista de zero. Vai sair daqui desse laço for e vai vir aqui. E vai colocar essa lista cheia de zeros dentro da matriz. Aí aqui, agora é o laço 1 desse range, né? Foi o 0, agora é o 1. O que você quer fazer? Cria uma lista vazia, enche essa lista de zero e coloca na matriz. É isso que ele está fazendo. Que momento que a gente vai chamar isso aqui? Então, depois de criar a matriz, eu chamo a função de mim mesmo, eu chamo a função cria matriz. Tá? Então, quando o init for chamado, ele cria uma matriz vazia e chama cria a matriz aqui para ele preencher essa matriz aqui, ó. Certo? Só isso. Ele vai chamar apenas uma vez para preencher essa matriz. Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer desenhos com lista. Então, para cada linha, para cada coluna dentro dessa matriz que a gente acabou de criar, eu vou desenhar um bloco. Então, vou criar uma função de desenho aqui, ó. Def desenhar. Certo? Self, porque pertence a mim. Essa função de desenhar, eu preciso, na hora que chamar ela, passar um lugar que eu quero desenhar. E ele vai ser desenhado, então, na minha tela. Então, eu vou passar aqui um parâmetro. Quando eu chamar essa função, eu vou passar essa tela para ele desenhar nessa tela. Então, o que eu quero fazer aqui nessa função de desenhar? Eu vou fazer um laço for para mim, para cada zero daquele lá da minha matriz, ele vai desenhar um bloco na posição x e y. Certo? Desse bloco. Então, eu vou colocar aqui, ó. Para cada linha. Só que aí eu preciso da função enumerate, né? Então vou colocar aqui, ó. Fazer o seguinte, para cada linha em matriz, só que aqui eu preciso do índice da linha e da linha, e aqui eu vou usar aquela função enumerate que a gente aprendeu para enumerar essa matriz. Então ela vai enumerar linha por linha, certo? E agora eu vou fazer um novo laço for do que tem dentro da linha, porque ela pegou a linha 0, então eu vou pegar aqui as colunas. Então eu vou pegar o índice da coluna e da coluna em si e vou enumerar também. Enumerate para mim o que está dentro dessa linha, certo? Então agora eu tenho o índice da linha e o índice da coluna, que é a posição x é o que? É o índice da coluna que cresce para frente e o y é o índice da linha, né? Que o índice da linha cresce para baixo. O que eu quero fazer com isso? Eu quero criar um bloco na minha tela. Então a tela está aqui, tá vendo? Eu vou passar uma tela, então eu vou colocar aqui, ó, tela.blit. Vou blitar nessa tela que eu vou passar ali. O que eu vou blitar nessa tela? Vou blitar a imagem self.bg image bloco, né, na verdade. Self. A imagem do bloco. E aqui eu preciso uma posição x e y, que é justamente esse x e esse y que a gente achou aqui na matriz, tá? Então eu vou passar uma tela e vou blitar nessa tela o que? A imagem do bloco na posição x e y que a gente está pegando da matriz principal que a gente acabou de criar. Então eu vou chamar essa grade lá dentro do arquivo principal. Então aqui, ó, do arquivo grade, importe a grade com G maiúsculo, que é a nossa classe, certo? Agora, olha só que legal, eu vou criar aqui uma função que vai instanciar esses objetos que estão vindo de fora. Então, vou chamar aqui, ó, def instanciar self. Então, aqui eu vou criar uma grade para o meu jogo. Vou colocar self aqui, tá? Self.grade. Então, eu vou criar uma grade que vai vir daquela classe grade. Só isso. Que momento que essa função vai ser chamada? Quando eu instanciar o meu jogo, eu já chamo para instanciar também essas funções aqui.
Então, vou criar aqui uma parte aqui, ó. Instanciar. Então, eu chamo a função self.instanciar. De mim mesmo, eu chamo a função instanciar uma vez só. Ela vai instanciar esse objeto aqui, tá? Agora, na hora de rodar, então o que eu vou verificar? Eu verifico os eventos e chamo dessa grade que eu instanciei a função de desenho dela, tá? E passo a tela onde ela precisa desenhar. Então aqui eu verifico os eventos e coloco aqui, ó, self.grade. Eu quero a função desenhar dessa grade. E aqui ele vai pedir aonde você quer desenhar. Eu quero desenhar na tela que a gente criou, né? Self.tela. Então ele vai desenhar na nossa tela vários bloquinhos lá, né? E aí, ó, o que ele fez aqui, ó. Porque lembra que aquele índice da linha e da coluna que eu falei, eles são pixel por pixel. Cada índice de linha e coluna, que são os pixels, depois eu preciso multiplicar pela largura desse bloco aqui, ó. Tá? Esses índices de linha e coluna, que ele vai pegando, 0, 1, 2, 3, que a gente falou no outro vídeo, eles são os pixels. Então, por exemplo, esse índice da coluna, eu preciso multiplicar ele aqui pela largura do bloco. E esse daqui também, eu preciso multiplicar pela largura do bloco. Porque ele está desenhando um bloco em cima do outro. Vamos ver o que acontece agora? Olha lá o que aconteceu. Então a gente tem aqui, né? Como a gente pegou agora cada pixel e multiplicou por 30, então ele foi blitando a cada 30. Olha lá. Então, blit na tela, a imagem do bloco na posição x e y, que a gente está multiplicando, né? Como ele está fazendo o laço fora, a cada 30 de largura ele vai multiplicando. E vai desenhando essa tela aqui, ó. Então, dentro da nossa matriz, cada bloco desse daqui é um zero. Então, nessa linha 0 aqui, eu tenho 30 zeros, né? Cada zero desse é um bloco. Aí, na linha 1, coluna 0, coluna 1, coluna 2, para cada um desses é um bloco. Beleza? E aí, só que aí ficou muito forte essa imagem, né? Então, a gente vai configurar o alfa dela, porque eu quero essa imagem bem quase transparente. Então, na hora de criar essa imagem, eu vou configurar o alfa dela, para ela ficar um pouco transparente. Self.imagem do bloco, .set para mim, configura o alfa para mim. Esse alfa, ele vai do valor de 0 até 255. 255 é do jeito que ele está agora, o valor bem forte. Se eu colocar para 0, ele fica totalmente transparente, ele fica transparente. Então, vou colocar um valor entre 0 e 255. Vou colocar um valor aqui de 100, por exemplo, só para a gente conseguir ver. Então, eu carrego a imagem, configuro o alfa para depois blitar. Olha lá como ficou. Certo? Só que aí eu acho que vou apagar mais. Ficou ainda muito forte. Porque eu preciso bem colocar 50, então. O alfa dessa imagem aqui. Acho que assim ficou legal. E agora, através dessa grade, a gente só vai blitando aqui as posições do nosso bloco. Então, o que eu posso fazer aqui? Ó, eu posso falar aqui, por exemplo, eu criei uma grade aqui, ó, tá vendo? É uma matriz, né? É uma lista. Então, eu posso chegar aqui e configurar essa lista aqui, ó. Colocar aqui, ó, self.matriz. Aí eu vou falar, ó, na linha, por exemplo, na linha 1, na coluna 2, eu quero que esse valor seja um número, por exemplo, número 1. Lembra que a nossa matriz é um monte de zeros, né? Só que eu estou falando aqui dentro dessa matriz, na linha 1, coluna 2, eu estou falando que ele não é mais um zero, ele é um número 1. Então aqui embaixo eu vou fazer o seguinte, ó, eu estou pegando o x e o y e estou habilitando esse bloco aqui. Eu vou falar o seguinte aqui, ó, se dentro da coluna for igual ao valor 0, eu quero que blite isso daqui, ó. Só se for 0, a gente encheu de 0, né? Então, se for um 0, ele vai habilitar isso daqui. Só que eu estou falando que na linha 1, coluna 2, não é 0, ele recebeu o valor 1. Então, olha o que vai acontecer. Ficou um buraco aqui, ó. Na linha 1, coluna 2, 0, 1, 2. 0, 1. Na linha 1, coluna 2, eu falei que ia ser um 1, não ia ser um 0. Por isso que ficou um buraco aqui, ó. Ó, na linha 1 e coluna 2, não é mais 0, eu falei que era 1.
E aqui eu falei para ele desenhar só se a coluna for um 0. Como eu falei que ali era um 1, então ele não desenhou um bloco naquela posição, ó. Eu posso fazer a mesma coisa, vou fazer um outro buraco aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Eu vou falar aqui agora na linha 0, na coluna 10, sei lá, colocar a coluna 10 aqui, bem quase no meio. Vai receber o número 1 também. Olha lá, ó. Então na linha 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Recebeu o número 1. Como ele não é um 0, não desenhou um bloco. Beleza? Então a gente pode acessar esses valores da grade desse jeito. Ou seja, a minha cobrinha vai estar andando para o lado direito. Se a cabeça da cobrinha estiver fora da nossa matriz, ou seja, eu posso acessar os valores da matriz através disso daqui, ó. Se a cabeça da cobrinha, por exemplo, estiver aqui na linha 0 e coluna 21, por exemplo, eu só vai até a 20. Então eu posso dizer que a minha cobrinha saiu fora e a minha cobrinha bateu lá, né? Ou seja, a cobrinha saiu fora da matriz, então ela bateu na parede. Beleza? É só pra gente entender essa parte aqui. Então eu vou tirar isso aqui de novo. E agora a gente tem a nossa grade sendo desenhada. Beleza? Bom, espero que vocês tenham entendido essa parte. Essa parte foi só a parte de desenhar a grade, tá? Então no próximo vídeo aí a gente vai pegar e vai começar aqui a desenhar. A gente pode desenhar aqui de repente a maçã, né? A maçã a gente pode colocar numa classe separada, porque a maçãzinha ela vai ter as funções próprias dela, né? De ficar piscando, de aparecer em outros lugares. Então a gente pode fazer isso numa classe separada também. Beleza? Então até o próximo vídeo aí.